Viajantes Bem-Vividas. Quem toda a vida saberá o que significa a viagem de cada um. Fernando Sabino, jornalista e escritor brasileiro, é o autor dessa frase que sintetiza bem a ideia de que viajar tem um sentido muito singular para cada viajante. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Não existe uma forma única de viajar e nós ficamos felizes em trazer aqui, nos episódios do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+, as experiências de viajantes que vêm construindo do seu jeitinho uma forma toda própria de viajar. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Quinzenalmente, às quartas-feiras, tem episódio novo no Viajantes Bem-Vividas. Sabe aonde você pode ouvir? No YouTube, no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Sempre temas relacionados à viagem. A sua participação é muito importante. Ouça os episódios, clique lá no gostei quando ouvir no YouTube para curtir o episódio, envie para suas amigas, deixe comentários. Tudo isso ajuda que o Viajantes Bem-Vividas chegue para mais pessoas. E faça suas sugestões de temas ou aquilo que você gostaria de ouvir. Envie para a gente mensagens pelo perfil lá no Instagram, @viajantesbemvividas, ou então envie um e-mail para a gente para viajantesbemvividas@gmail.com. Explorar pequenas cidades, passear por paisagens rurais, ir de um lugar a outro caminhando, fazer travessias, ficar numa casinha no campo, preparar uma comidinha gostosa ao final do dia e estar sempre acompanhada do fiel escudeiro Sully, um vira-lata super animado, são coisas que a nossa entrevistada de hoje e seu marido adoram fazer em viagem. Bem-vinda, Kênia! É um prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ficamos muito, muito felizes. Temos certeza que a nossa conversa será muito inspiradora. E para começar, conte um pouquinho sobre você, para que as nossas ouvintes possam conhecer você melhor. Diz aí, quem é você, Kênia, nessa história de vida? Quantos anos você tem? Onde você mora? O que você já trabalhou? Conta um pouquinho de você. Que prazer, meninas, estar aqui, participando, ser entrevistada por vocês. Um podcast, um trabalho que eu gosto tanto. Vamos lá, meu nome é Kênia, eu tenho 58 anos, eu moro em São Paulo, Trabalhei por mais de 30 anos em agências de propaganda, ainda faço algum trabalho, mas estou aposentada e há 10 anos nós temos um blog de viagens, que é o Viagens Por Aí, então tenho me dedicado a ele. Kênia, conta pra gente como é que teve início a sua vida de viajante. Assim, você viajava quando era criança, adolescente, ou você só começou a viajar quando adulta? Sabe, quando era pequena a gente viajava assim, mesmo com poucos recursos. Eu acho que essa sementinha foi plantada pela minha mãe, Nós viajávamos próximo a São Paulo, ia para o litoral, interior, e assim eu acho que é assim que começa, A criança, quando ela vive isso, ela leva, isso para o resto da vida. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Então eu já guardava dinheiro porque eu sempre pensava nas férias. E assim foram acontecendo as viagens. Minha primeira viagem, lembro que minha primeira viagem de avião foi com 21 anos, quando eu terminei a faculdade. Foi um presente que eu dei para mim. Fui sozinha. Fui para o Nordeste e depois eu tinha uma amiga que trabalhava na Panam, não sei se vocês lembram, da companhia aérea. Lembro. E ela trabalhava lá, ela conseguiu uma passagem, eu viajei com ela para os Estados Unidos. Nossa, para mim aquilo foi ganhar um mundo, E depois, com 26 anos, foi a primeira viagem que eu fiz um mochilão pela Europa com uma amiga também, com dinheiro contado, numa época que não existia cartão de crédito, a gente levava o dinheiro, não tinha seguro viagem, olha, a gente é só Deus mesmo,
Se caísse doente, nem sei como ia ser. Enfim, nós passamos 25 dias na Europa, uma viagem que ficou marcada com muitas histórias. E a partir daí eu falei, agora eu ganhei o mundo, né? Então acho que é assim, eu acho que se você... Não importa, porque eu nunca tive dinheiro, né? Sempre trabalhei para isso. Então, são as prioridades que você coloca na sua vida, né? Então, foi assim. Muito legal. E mais uma vez a gente percebe que os pais têm uma importância muito grande na trajetória de viagem dos filhos, né? Novamente, vários dos nossos entrevistados já contaram uma situação similar, isso também aconteceu comigo, e você reforça mais uma vez, né? Isso é muito bom para as mulheres que estão nos ouvindo, as mulheres jovens, mamães aí, para ver quanto que a gente pode influenciar na vida dos filhotes, depois na vida de adulto também. E Kênia, você viaja com seu marido, né? Qual que é o estilo de viajante de vocês dois? Quando e por que vocês começaram a viajar dessa forma, como vocês fazem hoje? Conta um pouquinho pra gente essa experiência. Então, assim, com relação à natureza, eu sempre gostei, mas nunca fui de longas caminhadas, né? Sempre curti o sol, a lua, a natureza. Mas a trilha foi meu marido que trouxe pra minha vida isso. E assim, caminhar. O caminhar foi ele que trouxe, porque eu lembro que a primeira vez que nós fomos para a Europa, eu já conhecia Barcelona, que eu tinha feito um curso lá, e aí quis apresentar para ele, né? Aí eu falei, então agora a gente vai pegar o metrô? Ele falou, não. Ele sugeriu, vamos caminhar, porque caminhando a gente vai, né? Falei, nossa, é mesmo, porque eu tinha ficado lá sozinha fazendo esse curso, só peguei metrô. E com ele me apresentou isso. E o quanto eu gostei, né? De caminhar muito, conhecer os cantinhos. Que você imagina, uma cidade linda, você fica andando de metrô, não é? E aí foi isso. Tanto na natureza como em grandes cidades, a gente caminha muito, mas isso é porque a gente gosta, né? E aí essa coisa de caminhar entrou na nossa vida. Qualquer cidade que a gente vai, a gente sempre procura ver se tem perto algum lugar que é possível fazer um trek, alguma coisa assim. Então, aí foi definindo o nosso tipo de viagem, né? Sempre que possível, a gente coloca uma caminhada, uma trilha para poder fazer. Kênia, essa coisa de caminhar realmente é uma coisa muito, muito legal da gente fazer, né? Meu marido também é essa forma que a gente sempre chega na cidade, raramente a gente usa transporte, vai sempre a pé descobrindo as coisas. Mas me conta assim, qual foi a primeira viagem? Porque pelo que você estava falando, é ele que conversou com você para vocês descobrirem Barcelona a pé. Mas assim, uma viagem de caminhada mesmo, de travessia. Qual foi a primeira viagem que vocês dois fizeram caminhando? Caminhando muitos dias, foi o Caminho de Santiago, né? Que eu tinha esse desejo, fui fazer aos 53 anos a primeira vez, mas antes de fazer 40 anos, eu tinha vontade, sem conhecimento de nada, nunca imaginei o que seria caminhar tanto, 25, 30 quilômetros por dia, era uma vontade, um desejo, mas sem saber muito a respeito. E aí, essa foi a nossa primeira caminhada, que foram 800 e poucos quilômetros. Nós tínhamos tempo, fizemos em 32 dias. Acho que foi a melhor experiência que eu tive caminhando, né? Porque é muito tempo com você mesmo, muitas coisas surgem, né? Numa viagem dessa, você sai da sua zona de conforto, né? Quer dizer, zona de conforto, você, nos primeiros dias, realmente você vai descobrindo tudo, né? Então é uma experiência fantástica, que quem tem vontade de caminhar, eu sugiro que faça, sabe? Porque eu acho que viajar já é algo que você leva para o resto da sua vida. A gente vira um contador de histórias, né? E você fazer uma viagem dessa, caminhando, é algo que vai ficar para sempre.
Então, essa foi a nossa primeira experiência caminhando muito. Depois nós fizemos uma travessia depois, voltamos por caminho, mas essa foi a primeira que eu tive que enfrentar também alguns medos, né? Kênia, a gente já viu que em algumas viagens vocês fazem, são totalmente caminhadas mesmo, né? E outras vocês vão de carro e fazem trilhas. No caso, por exemplo, do Caminho de Caravaggio que vocês fizeram, como fizeram para chegar até a cidade de partida? E ao chegar ao destino final, como vocês fazem para ir embora? Então, nós fizemos o Caminho de Caravaggio, nós fomos no primeiro ano que foi o primeiro ano que começou esse caminho. E esse caminho é nas Serras Gaúchas, né? Então, eu sou de São Paulo, tem uma amiga nossa que foi também, que é de Brasília. Nós fomos até Porto Alegre de avião. E lá, eu e o Rê pegamos um táxi até Canela, dividimos com um casal que conhecemos lá. Fomos para Canela e de lá encontramos com essa amiga e uma outra que é do Rio Grande do Sul e começamos a fazer o caminho. Esse caminho, são 200 quilômetros, mas ele vai e volta pela Serra Gaúcha, né? Por vários pontos. Porque se for direto não dá 200 quilômetros, que você chega em Farroupilha. Em Farroupilha, nós pegamos quando nós terminamos o caminho, depois de 9 dias, nós pegamos um ônibus que retornou de Farroupilha para Porto Alegre. E de lá nós voltamos para São Paulo. É tranquilo, super tranquilo. Ah, legal. E geralmente funciona assim, então. Tem um transporte para voltar do final do caminho, para onde você começou. Sim, sim. Ah, legal. Onde que vocês se inspiram para escolher esses destinos que vocês visitam? Existem, assim, sei lá, sites especializados em caminhadas, travessias? Ou são pesquisas de coisas que vocês buscam inspiração em algum lugar? Como é que é isso? Eu acho que, Lilian, a gente tem tanto material, né? Só nas redes sociais aparece muita coisa. Então, quando eu vejo algo que é muito interessante, eu vou salvando, né? Fala, nossa, isso eu quero conhecer, ainda quero fazer. Também tem alguns programas de viagens. Tem aquele Brasil Visto de Cima, que às vezes traz tanta coisa interessante, né? Tanta coisa linda. E assim vão surgindo, né? E também dicas, né? De amigas como vocês, por exemplo, que vocês fazem algumas viagens super interessantes e que a gente também fala, nossa, essa eu quero fazer também. Então assim vão surgindo, né? Os destinos que a gente pretende visitar. É praticamente isso. Ok. Na verdade, então, vocês conciliam. É como você falou antes, né? Vocês escolhem um destino que querem conhecer e buscam para ver se tem ali uma alternativa de trilha e tal. E às vezes vai especificamente para uma trilha. É isso, né? Sim, às vezes é específico de fazer trilha, às vezes, por exemplo, só para complementar, nós fomos para Ouro Preto, né, no ano passado, em agosto. E aí, a gente estava com um cachorro, né? E o nosso vira-lata, ele é trilheiro, né? E aí eu vi, a gente fez uma visita pela cidade com um guia, tudo que foi pet friendly, ele foi junto, enfim. Alguns lugares entrava, outros, um ficava, o outro entrava. E aí eu vi que tinha uma trilha que partia de uma cidade próxima de Ouro Preto, que é o caminho da Estrada Real que a gente estava fazendo, e ia até uma outra cidade, a Lavras Novas. Nossa, fantástico! A gente foi até essa cidade que chama Vilarejo, né? Chapada, e de lá nós cruzamos até chegar a Lavras Novas, que é uma gracinha, né? Fomos, almoçamos lá e voltamos. Então, você tem, geralmente você consegue, né? Colocar uma trilha junto de um passeio que é turístico, como Ouro Preto, Tiradentes também, né? Tiradentes, você tem a Serra de São José, que é linda. Nós já fizemos umas 2 vezes. Pra gente que gosta de caminhar, é uma beleza, é super bonito. Então é assim, porque como a gente gosta, a gente inclui, né? Uma trilha
enfim, um passeio pela natureza. Muito legal. Eu já fui a Lavras Novas, amei aquela cidadezinha, quase bem grudadinha em Ouro Preto e poucas pessoas conhecem, né? Muito lindinha ela. É uma graça, né? Kênia, conta pra gente como que vocês organizam as suas viagens. Há uma divisão de tarefas entre você e seu marido? Qual que é a parte sua e a dele? Como que vocês fazem essa coisa do organizar e planejar a viagem? Olha, o destino a gente vê mais ou menos juntos, né? Então vamos para lá. Mas eu é que organizo, porque eu gosto muito de fazer isso. E antes de fechar, sento com ele vê, tal, também, dá opinião, e daí fecha. Mas eu acabo organizando tudo porque eu gosto, né? E ele é muito tranquilo. Tudo que eu falo, ele concorda, porque ele gosta de viajar. Então, para ele fala que é o melhor dos mundos, porque eu faço e eu falo para ele que ele é um cliente que não exige muito, sabe? Ele concorda com tudo. E aí, assim, na viagem, eu, por exemplo, eu não gosto muito de dirigir, e a gente está pegando um gosto grande de viajar de carro, né? Aqui pelo Brasil, e ele adora viajar, então ele que toca o carro. Eu nunca precisei pegar o carro, uma emergência, lógico que eu pego, mas ele dirige com o maior prazer, ele gosta e dirige longas distâncias e vai na boa, então é assim. E também, como a gente tem ficado muito em casas, né, em Airbnb, porque fazendo essas viagens com o cachorro, a gente vai para o Airbnb. É o melhor dos mundos. Ele gosta de cozinhar, então também aí ele colabora, ele ajuda muito, porque como ele gosta de cozinhar e eu gosto de comer, então tá ótimo, né? Sintonia perfeita. Fica tudo certo, né? Eu acho que a gente se dá bem, assim, né? Se completa bem aí. Melhor do mundo para vocês dois, né, Kênia? Porque ele cozinha e dirige. E você organizou toda a viagem. Então os dois vão felizes, né? É isso. Que bom. Ô, Kênia, diz o seguinte, que tipo de equipamento assim vocês levam, acessórios que vocês consideram essenciais para quem viaja caminhando, né? E também fala um pouquinho assim em termos de roupa, se tem uma roupa específica para quem faz uma caminhada e trilha, né? Meia, tênis, mochila, capa de chuva. Vocês usam algumas coisas diferentes nesse sentido? Você leva aquele, eu nunca sei o nome, acho feio, mas como é o nome daquele pauzinho de apoio, aquela pauzinho de caminhada, né? O bastão, né? O bastão. Bastão de caminhada. O que vocês levam desses equipamentos e acessórios? Tem que, por exemplo, primeiro é o calçado, né? Ou você tem que ter uma bota ou tênis específico para trilha, né? Não pode ser tênis de cidade, quer dizer, não é o ideal, mas ou tênis ou bota, que daí eles são tênis específicos para esse tipo de terreno, né? A gente tem todo esse material por causa do Caminho de Santiago, que foi em 2015. Digo que são os materiais que não são baratos, mas, por exemplo, eu tenho muita coisa que desde 2015 eu uso até hoje, né? Eles duram muito. Camisetas, essas camisetas que tem proteção UV, camiseta que você lava e ela seca rapidinho. Meias também, eu uso uma meia mais fina, que é por causa do suor, e a outra mais grossa. Tudo isso eu fui aprendendo, né? E daí para não ter bolha, né? Porque isso complica, né? Uma viagem. Eu, quando vou fazer mesmo caminhada, que nem essa de Ouro Preto, vou fazer uma trilha que não seja tão grande, mas que você vai caminhar um bom tempo. Eu tenho o costume de passar vaselina no pé e passar microporo entre os dedos para não formar bolha. Isso funciona para mim. Tem pessoas que passam hipoglós, cada um arruma, né, vê o que é melhor para você. E são esses cuidados. A gente, quando está de carro, a gente tem o bastão, que a gente
O nosso carro tem tudo, né? Bastão, tem até vara de pescar quando vai viajar, porque se tiver algum lugar, enfim. Mas quando a gente viaja para fazer uma caminhada, que nem, por exemplo, Caravaggio, que a gente teve que ir até Porto Alegre, não levo bastão nada, porque eu só vou com a mochila e despacho. O Reginaldo, ele tem habilidade, então assim, quando a gente começa a fazer o caminho, se ele vê um galho caído, ele faz um bastão para mim, né? Ele faz um cajado, ele arruma, com canivete, ele deixa ele lisinho e tal, porque sempre é bom você ter um apoio, sempre é bom. Outra coisa também é uma lanterna, binóculo, né? Que às vezes você caminha, não vai para um alto assim, você tem com binóculo você pode ver, enfim, pássaros, ver a montanha mais distante. O Reginaldo sempre tem um kit de ferramentas, ele também canivete. Essas são coisas assim que são básicos para quando você vai fazer uma trilha, né? É preciso ter essas coisas. E eu não largo da minha pochete, né? Ninguém vem falar que ela é feia porque eu amo a minha pochete, né? E bússola leva? Não, bússola não. Na pochete eu carrego, por exemplo, um batonzinho ou manteiga de cacau, porque geralmente quando você começa ou tá muito frio ou seco, né? Protetor solar, documento, então, e ela tá ali a hora que você precisar, você pega, né? Tá super na mão. E a pochete voltou para moda, né? Agora pode usar tranquilo que tá na moda de novo. Então, eu nunca saí da moda. Viu? Você relançou a moda. Kênia, e vocês utilizam mapas de caminhos? Vocês contratam guias em cada destino? Fazem isso previamente ou vocês pegam indicação já nos lugares onde vocês se hospedam? Como que funciona isso? Então, quando vai fazer um caminho, por exemplo, caminhos longos, que são vários dias, dormindo, né? Geralmente tem as associações e lá você pode, eles têm todo o mapa com altimetria, com os lugares que você pode parar, com as hospedagens que são oferecidas, restaurantes, com todos os pontos de apoio, né? Nesses caminhos mais longos. Quando você faz, por exemplo, trilhas em alguns lugares que você vai, a gente tá gostando muito de contratar guia. Era uma coisa que a gente não fazia antes, sabe? Mas a gente tem notado o quanto a experiência é rica quando você contrata um guia local, não só para ele te conduzir, mas tudo que ele te passa da cultura da região, as histórias que ele traz, né? Além de você poder contribuir com essa comunidade, que eu acho que isso é muito importante, né? E os guias, eu tenho notado, a gente tem tido, tá bem feliz ultimamente com a contratação dos guias. São pessoas que estão muito bem instruídas, sabe? E só tem a acrescentar nessa sua experiência. Então, assim, sempre que a gente vê, primeiro pesquiso, geralmente a gente contrata antes, entra em contato com o guia, conversa com ele, e se de repente você chegou num lugar e lá você descobriu que tem uma trilha, tal, na própria hospedagem a gente tenta pegar uma indicação e a gente está bem feliz com esse esquema de ter um guia local, sabe? É uma experiência muito rica. Por isso, quem for fazer, eu acho que é bem legal você contratar mesmo um guia, sabe? Vocês têm encontrado a indicação desses guias na internet? Às vezes, assim, como a gente fica, às vezes sim. Por exemplo, eu vou contar uma história rapidinho. Com essa coisa da pandemia, né, da gente viajar, a gente ficou muito junto com o nosso cachorro. Então, tem uma cidade, Prudentópolis, que eu sempre, ela entrou soube da cidade, uma pesquisa, e eu falei, eu quero ir. Entrou no meu Instagram, apareceu a propaganda aí de um guia pet friendly.
que ele falou, eu levo você com o seu cachorro tal para conhecer as belezas de Prudentópolis. Nossa, na hora eu entrei em contato com ele, um rapaz muito legal, filho da terra, sabe? E aí, quando deu a oportunidade, eu falei com ele, a gente marcou. Então, você vê, as coisas vão surgindo. Eu acho que na rede social, quando você pesquisa alguma coisa, sempre te mostram, né? E daí, uma viagem que a gente ia fazer só nós dois, de repente a gente pode levar o Sully. E foi muito legal, porque mesmo em parque, que o Sully não pode entrar, que não pode entrar mesmo, ele deu um rádio pra gente, ele ficou com o Sully na portaria, e nós fomos fazer a trilha, que é sem perigo nenhum, tal. E a gente levou o rádio caso tivesse alguma dúvida. Então, eu achei foi muito legal isso. É muito legal a iniciativa dele, um rapaz muito bacana. Então, você vê como foi possível a gente fazer nós três, mesmo mesmo o cachorro não podendo entrar em todos os lugares, né? Então foi bem legal. Então, respondendo o que você me perguntou, Lília, sim, na internet, ou então quando a gente marca uma hospedagem, às vezes a gente pede indicação, que nem quando a gente foi para a Serra da Capivara, pedi indicação, ele me passou vários guias, eu peguei um lá, conversei, gostei e já marquei. Então é assim, tem muito guia bom, viu? Muita gente preparada. E é uma forma também de valorizar o povo da terra, né? Você dá uma contribuição também, né? Isso é importante. Eu acho que isso é fundamental. Kênia, fala pra gente um pouquinho dessa parte prática da viagem com caminhada. Assim, como é que é? Eu fico muito curiosa com isso, acho que muita gente deve ficar, né? Assim, como é que é para ir ao banheiro? Como é que fica a questão da alimentação, da hospedagem? Você estava falando, por exemplo, vou pegar um caminho mais simples, entre aspas, né? O caminho de Caravaggio. Como é que você sabe, assim, aonde vai ter um lugar naquele caminho que você possa ir ao banheiro? Onde é que vai ter um lugar que você possa se alimentar e hospedar? E caso surja uma necessidade de ir ao banheiro, assim, antes da chegada, vocês levam o material necessário? Como é que funciona? Então, Lília, eu sou muito chata para isso, né? Para mim, essa coisa, até de dividir banheiro já é complicado, né? Mas eu nunca precisei ir no caminho, né? Mas a gente sempre leva, lógico. Você tem que ter o papel, lencinho, essas coisas, né? Porque às vezes tem trechos longos que você tem que andar e não tem, por exemplo, um restaurante, um bar, né? Que você tenha um banheiro para poder usar. Porque Lília, depois que você está lá caminhando, você vê que isso é tão bobo, essa preocupação que a gente tem, né? As coisas vão acontecendo. Assim, em todos esses caminhos que eu fiz, eu nunca precisei fazer nada, assim, no mato, né? Mas se precisar, né? Enfim. Mas vocês têm uma ideia do que vocês vão encontrar pelo caminho? Restaurante? Sim, porque nessas caminhadas longas, sempre tem tem uma associação, né, que cuida desse caminho. E ela, no site da associação, você tem, vou andar 5 quilômetros, vou encontrar um bar, vou andar 10 quilômetros, já tem essa hospedagem, tem farmácia, sabe? Então, todos esses caminhos longos, você tem essa informação, né? Então, você entra no caminho sabendo que daqui 20 quilômetros eu tenho alguma coisa, eu tenho esse... Fora isso, tem as casas. Esses caminhos, os moradores que moram, né, no caminho, são pessoas muito, muito acolhedoras, sabe? É isso que a gente sente. Se você quer, por exemplo, acabou a água, você pode bater na porta, eles fornecem. Eu nunca precisei, mas se precisar usar um banheiro, pode usar, com certeza. Eu acho que quando um caminho é montado, os moradores são orientados, né, também a acolher, né, porque isso faz um caminho, né, você ser bem recebido, acolhido, né, então não vai ter grandes, assim, problemas com isso, as coisas vão acontecendo. Então, Lilian, não precisa se preocupar com isso, não.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho a impressão que o improvisamento é maior nas trilhas mesmo, né? Nos caminhos mais organizados, eu acho que isso tem tudo planejado, né? Agora, nas trilhas, por exemplo, eu já fiz algumas trilhas assim, pra cachoeira, pra coisa assim, e aí você não tem nada, ninguém mora ali, não sei o quê. Então, aí pode que você tenha necessidade, né? E aí, vocês pensam nisso, por exemplo, numa trilha? Vocês fazem algum tipo de alimentação diferenciada, no caso? Sim, sim. Não, então a gente sempre faz um lanche quando é trilha, ou mesmo caminhos longos, a gente sempre leva um lanche que é assim com salame, um queijo amarelo, né, que não tem perigo de grãos, barrinha, leva água, fruta, né? Pelo menos para abastecer até chegar ou na trilha, né, na ida e volta, ou no caminho até chegar num ponto, né? Porque você também não vai ficar carregando muita coisa. E produto assim de higiene, né? Você leva um lencinho, leva um papel, se for preciso, coisas. A gente sempre nunca sai sem nada, né? Mesmo sabendo às vezes que tem algum lugar daqui 5 quilômetros, esse lugar pode estar fechado, né? Esse bar, por exemplo. E você que já fez trilha, você também levou, não levou? Eu sou fã do lencinho, sim, eu levo lencinho umedecido pra tudo e eu já tive várias vezes perrengue no meio de trilha, na praia. Eu tava com uma amiga, eu tive um problema enorme, eu tive que achar um canto pra ir ao banheiro no mato, então eu não me separo de lencinho. E levo sempre também barrinha, castanhas, eu sempre me previno. Eu também carrego em todos os passeios. Eu não sei se eu aprendi isso antes ou depois de ser vó, mas eu não saio pra canto algum se eu não tiver lencinho umedecido. Eu acho um milagre, né? Mas é mesmo. Deixa eu te perguntar, Kênia, como que é que vocês se preparam no caso de acontecer alguma emergência de saúde? Por exemplo, um tombo, uma queda, um mal-estar, uma tontura, um desmaio, sei lá, tanta coisa pode acontecer. E até mesmo, porque eu agora, recentemente fiz a trilha ali da cachoeira lá em Conceição do Mato Dentro, né? Tabuleiro. Da Cachoeira do Tabuleiro, isso, a Cachoeira do Tabuleiro. E tinha uma cobra no caminho, quer dizer, não aconteceu nada com ninguém, graças a Deus, mas poderia ter acontecido. Foi muito... Quase aconteceu, quase eu fui picada. Então, como que vocês pensam, né? Porque era uma coisa que eu não pensei naquela trilha e eu nunca pensei antes. Como que vocês lidam com isso no caso de uma emergência? Vocês fazem algum levantamento de hospitais próximos àquele caminho? Eu imagino que os caminhos estruturados até tenham alguma coisa, mas trilha, como que vocês lidam com uma emergência dessa? Vocês pensam nisso ou não? Nós nunca pensamos nisso, porque geralmente trilha você está em lugar distante, né? De um posto médico, né? Por isso que é tão importante você estar com guia, sabe? O guia, geralmente, ele tem um kit ali de primeiros socorros, ele sabe como conduzir, né? Cobra, se ouvir, aparece muito, muito. O meu marido, ele fala assim, ela não tem perigo se você não... Por exemplo, por um acaso você acabar pisando, né? Esse é o problema, né? Porque ela não vai te atacar, ela não, né? Aranha também. Você sabe que o meu marido, ele fala assim, toma cuidado porque eu uso muito apoio com as mãos em pedra ou em árvore. Não coloque a mão sem olhar, né? E agora na Serra da Capivara, a gente estava num pedaço sem o guia e eu com a mão nas pedras me apoiando e ele falou, fica, para e vê. Meu, tinha uma aranhona, ela não ia me fazer nada, mas só de olhar para a aranha, meu coração disparou. Ela estava do lado da minha mão. E ele olhou, quando ele viu, ele falou isso. Então, são cuidados que a gente tem que ter. E você, com um guia, você tem uma ajuda ali, né? Por isso é que eu acho que é importante mesmo, porque ele conhece, ele sabe o que vai ter que fazer num momento desse, que nem nessa guia que você estava com guia, não estava? Ou não? Eu estava com pessoas que moram lá, que conhecem bem, vão muito lá.
mas não eram guias oficiais, né? Mas conhecem bem o lugar. Que conhecem. E que me salvaram. Na verdade, foi a atitude dela que me salvou, porque eu teria sido picada. Eu não tenho a menor experiência. Ah, é? Você estava passando e a cobra... Ela estava já com bote para me picar. Nossa, você vê? Então, mas a gente já cruzou muito com cobra, muito. Areia eu tenho medo. Eu não tenho medo, mas você tem que tomar cuidado para ela não se sentir ameaçada, né? A grande vantagem do bastão também é esse, né, Kênia? Porque você fica apoiada no bastão, né? E você não põe a mão na árvore, não põe a mão na pedra e você se protege mais. Isso. E o barulho, diz que o barulho, né, também, né? O barulho do bastão... Afugenta, né? Também, Agora, uma vez, Kênia, você comentou que vocês usam alguma coisa na perna, não tem alguma proteção? Ah, sim. Tem lugares que você vai com guia que eles fornecem, como que chama? Pederneira? Não sei. Caneleira? Caneleira, tipo uma caneleira, é uma proteção na canela. Isso a gente usou quando a gente fez uma trilha por um rio, né? E porque se cair, né? Mas tem uma outra trilha que a gente fez porque tinha, acho que parece mais cobra lá, então você ia com essa proteção também, mas nós não vimos nada nessa. Mas tem essa proteção que você pode usar também. A gente não tem, nós não temos, mas seria interessante ter e caminhar com isso, né? Porque trilha fechada, assim, geralmente tem, né? Aliás, a gente que tá de visita lá, né? Exatamente, o lugar é dela, é a gente que tá invadindo, exatamente isso. Mas eu aprendi, viu? Eu agora, independente de qualquer trilha que eu for fazer, seja pequenininha, eu não tenho prática de fazer trilha grande, mas eu vou comprar uma caneleira e vou sempre usar, porque a gente vê que as picadas de cobra são sempre no calcanhar até a metade da perna, então se você estiver protegido, né? Mesmo que aconteça o acidente, você está protegido. É um alerta que a gente deixa aqui para todo mundo que gosta de fazer trilha, né? Isso. Kênia, e como é que é em relação à segurança? Assim, como é que são os caminhos? Vocês têm um olhar para isso? Você acha que assim, esses caminhos que são mais estruturados, eles já têm toda uma estrutura, né? O nome já está dizendo. Mas você acha que você já soube de algum tipo de relato de assalto na trilha ou de assédio a quem está sozinho, alguma coisa assim? Você acha que existe esse tipo de perigo? Olha, você sabe que aqui no Brasil, né, por exemplo, no Caminho da Fé, quando a gente fez em 2015, nós fizemos uma parte só. Nós ficamos com bastante receio, porque a gente caminhou dentro de floresta por muito tempo, né, pela segurança, se alguém aparecesse, né, enfim, poderia assaltar a gente, e também pelo fato de caminhar muito tempo sozinho em algum acidente, né? Se a gente caísse, o celular naquela época, hoje eu não sei, o celular não pegava naquele trecho para você pedir um socorro. Isso eu tô falando de 2015. Eu sei que o Caminho da Fé hoje está muito bem estruturado. Confesso que eu não vi nada desses problemas de assalto, nunca ouvi nada. O Caminhos de Caravaggio, nós fomos, só nós também, nós não encontramos nenhum peregrino, mas nós não sentimos receio, não sentimos. O Caminho de Santiago, também a gente foi tranquilo. Eu não sei se é porque eu estou sempre com o Reginaldo, não fiz ainda sozinha, mas eu tenho até uma vontade de fazer. Depois até vou falar para vocês. Deixa eu até comentar agora. Era para estar agora começando para fazer o Caminho da Fé essa semana. A gente tinha cogitado até de eu fazer um pedaço, uma parte sozinha, mas a gente teve uns imprevistos que nós precisamos cancelar. Eu sei que a gente tem que ter cuidado e tal, mas a gente procura entregar para o Pai, sabe? Ficar nas mãos de Deus. Mas a gente, assim, você pode ter receio de acontecer alguma coisa, mas eu acho que eu me entrego tanto, eu peço tanta proteção que a coisa vai, sabe?
enfim, cada um segue o que acredita. E, enfim, eu acho que é isso. E é porque isso a gente vai entrar em cada um acredita, né? Cada um confia, tem fé no que, né? E então é isso. Eu acho que assim, acho que tudo você tem que tomar cuidado, mas acredita, porque em todas essas caminhadas, em todas as viagens, na vida, a gente encontra muito mais gente do bem, gente bacana, gente querendo te ajudar, do que alguns irmãos que não estão muito ainda numa evolução aí, né? Então, vamos acreditar, né? Mas tomando cuidado. Exatamente. Ô, Kênia, conta aí pra gente, no Brasil, quais os caminhos mais estruturados para receber viajantes caminhantes, na sua opinião? Olha, nós só conhecemos, assim, de caminhos longos para dormir, nós só conhecemos uma parte do Caminho da Fé e do Caminhos de Caravaggio. O Caminhos de Caravaggio, mesmo sendo no primeiro ano, quando ele foi lançado, nós gostamos muito. Muito bem estruturado, região belíssima, as pessoas muito, muito bem recebidas em todos os lugares. O Caminho da Fé, nós queremos voltar. Eu quero muito voltar no Caminho da Fé, porque eu tenho acompanhado muitos peregrinos que estão encantados com o Caminho da Fé. Eu quero tirar aquela impressão que eu tive de 2015, porque eu acho que tá legal, sabe? O que eu posso falar do Caminhos de Caravaggio, que eu sei que fui, gostei e indico. Caminhos da Fé, eu quero muito voltar para poder ver esse caminho que está fantástico agora, para poder comprovar isso. Onde fica o Caminho da Fé? O Caminho da Fé sai de Águas, ele tem vários ramais, mas o principal, ele sai de Águas de Lindó, Águas da Prata, em São Paulo, e vai até Aparecida do Norte. Fora do Brasil, pode ser que vocês não tenham feito, mas você conheça, por já ter pesquisado ou ter lido, né? Você teria, assim, como dizer, os caminhos que são mais estruturados para receber caminhantes fora do Brasil? Então, eu só conheço os caminhos, o Caminho de Santiago, que são vários caminhos. Tem caminho que sai de vários países que chegam a Santiago. Se você for ver, são vários caminhos. Nós fizemos o caminho francês, que é o mais conhecido, né? Que são esses 800 e poucos quilômetros, que, na nossa opinião, foi mágico. E nós fizemos o primitivo, que é um caminho mais duro, menor, mais curto, mas passa por muitos bosques, tem menos estruturado, e não tem a espiritualidade que o caminho francês oferece, né? Eu sei que existem muitos caminhos, caminho franciscano, caminho de Assis, né? Mas eu nunca pesquisei, então não tenho como falar deles. E do Caminho de Santiago eu só posso falar também do francês e primitivo, que foram os que nós fizemos. Agora, quando eu estava respondendo aqui, a gente está falando de caminhos para ficar vários dias. No Chile, você tem, né? Você tem lá o caminho W, de Torres del Paine, né? Que nós fomos até Torres del Paine, mas nós fomos e voltamos, fizemos o caminho de um dia, nós não ficamos acampados, nada, mas são muito bem estruturados também. No Peru você tem, que daí você vai com empresas que você vai acampando. Na África do Sul também nós fizemos, mas aí são trilhas, né? Não são essas caminhadas, nós fizemos trilhas, vai e volta no mesmo dia. Então são esses que nós conhecemos. Legal, já conhecem muito, né? O que é necessário, assim, fundamental existir num caminho para oferecer segurança ao viajante, na sua opinião?
Eu acho que são esses pontos de apoio, né? Você ter a hospedagem, ter restaurante, ter farmácia, né? E ter moradores preparados para poder receber esses caminhantes, né? Eu acho que os moradores é o principal. Às vezes você se vê cansada, você senta ali, de repente está passando alguém que mora ali na região, ele para conversar com você. Gente, como as pessoas são capazes de te trazer vida, né? Só de parar, de conversar com você, aquele seu cansaço vai embora e parece que é uma injeção, né, de ânimo. Então, eu acho que o principal de tudo são os moradores querer receber, estar e ser gentis com quem está passando por ali. Dentre os caminhos que vocês já fizeram, os caminhos de Santiago são os mais famosos e vocês já fizeram 2 deles, né? Eu fico com a impressão que foi a viagem mais emocionante que vocês já fizeram juntos, né? Você me diz se a gente está certa, né? Porque já conversamos um pouco sobre isso. E a gente gostaria que você contasse um pouco como é que foram essas viagens, o que tocou tanto vocês, o que vocês viveram de tão emocionante nesses caminhos. Olha, esse caminho foi o primeiro caminho francês de Santiago de Compostela. Foi uma experiência mágica, porque você imagina você caminhar 32 dias, assim, fora da sua zona de conforto, né? Cada dia num lugar diferente, encontrando as pessoas, conhecendo pessoas do mundo todo, né? E você não sabe, você vai chegar, você não sabe onde você vai dormir, onde você vai fazer sua refeição. É tudo você deixar a vida acontecer, né? Você não tem controle, né? Muitas vezes a gente sofre porque a gente quer ter controle de tudo. Ali não. Ali a sua vida vai acontecendo, né? Você vai aceitando o que as coisas vão surgindo, né? E eu acho que não só é o caminho, mas eu acho que as viagens, por exemplo, vocês que viajam tanto, né, também. O que marca para você, o que é tão importante para você numa viagem, né? Porque assim, o lugar que você vai visitar, ele tá lá, né? Um museu é legal, você vai... Mas o que marca numa viagem? Para nós, o que marca numa viagem são as pessoas que você conhece. Porque parece que essas pessoas parece que foram colocadas ali quando você, por exemplo, precisava de algo, precisava conversar, parece que a pessoa veio na sua direção te oferecer o que você estava precisando. Eu acho que a gente fica tão leve, sabe, com o coração tão aberto, quando você cai assim numa estrada, seu coração está aberto, você não espera nada, você aceita o que o universo te entrega. A gente quando fez o caminho de Santiago, tem muitas coisas que foram acontecendo. Teve uma passagem que o meu marido ele teve tendinite, né? E a gente estava chegando no vilarejo minúsculo. Eu falei, Rê, seria melhor a gente parar aqui para você descansar, né? E amanhã a gente começa tudo de novo. Aí veio uma senhora em nossa direção e falou assim, vocês estão procurando hospedagem? Nós falamos, talvez, porque a senhora... Ela falou, olha, mostrou a minha casa, eu estou indo na missa, isso era meio-dia. Eu vou na missa agora do meio-dia e a minha casa é ali, em cima daquele mercadinho. Passa lá, tá aberto, dá uma olhada. Se vocês gostarem, vocês ficam. Depois eu passo lá. Agora, se vocês não gostarem, vocês vão embora. Inacreditável. Na verdade, acho que ela tinha 2 ou 3 suítes e a cozinha era comum, né? Era uma casa
com 3 suítes. E aí nós chegamos lá, tudo, sabe? É um quarto com florzinha, vasinhos de flores, uma varandinha, naquela coisa que quem tá na estrada há alguns dias, você precisa se sentir num lar, né? Recebido, né? E aí, eu acho que as coisas vão acontecendo porque você libera, né? Você não fica com bloqueio de nada. Então, essa foi uma história, e daí o Rê, ele cozinhou, cuidou do pé e tal. No outro dia a gente continuou e foi ótimo, maravilhoso, tudo tranquilo. Eu tenho mais uma outra história, posso contar? Pode, a gente quer ouvir. Então, a gente estava no albergue, aí foi no albergue, nós dormimos com outras pessoas, né? Albergue é isso, ou você dorme com outras pessoas, geralmente são beliches, e daí no outro dia de manhã se arruma tal e sai, nós saímos. Eu estava entrando, já tinha andado bastante, estava entrando numa cidade que tinha um parque lindo, eu tive que atravessar esse parque todo. Nisso eu coloquei a mão, eu tinha uma corrente, que é essa mesma, mas ela tinha uma medalhinha que minha mãe tinha me dado, né? E eu tinha um carinho imenso por aquela, ela tinha um significado muito grande. E eu notei que ela não estava mais, essa medalha não estava mais. Aí eu comecei a chorar, porque ela tinha um significado, e eu falei: mãe, eu vou com você vai comigo em Santiago, né? E ela já tinha falecido? Já tô chorando aqui junto com você. aí eu fui. Eu falei pro meu marido: a medalha não tá mais. Mas comecei a chorar, porque eu falei: ela tá comigo aqui, eu sei que ela tá, né? Aí, por isso, eu falei: isso, medalha foi, mas o sentimento tá aqui, né? Ela tá junto comigo. Aí a gente tá passando nesse parque lindo, 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 e eu chorando. Veio uma senhora, ela tinha até o biotipo da minha mãe, sabe? E ela veio na minha direção e me abraçou. E desejou para mim um feliz caminho, né? Aí, gente, eu senti naquele instante, foi minha mãe me abraçando mesmo. E isso eu não vou esquecer nunca. Daí eu só pedi para Deus, para quem encontrou essa medalha, que cuide dela tão bem, porque tem muito amor no significado dela, né? Mas aquela senhora, o abraço dela, ela me consolou. E daí eu parei de chorar, e veio uma coisa boa, sabe? Assim, de ela tá comigo, e eu sei que ela tá comigo, né? Não importa se é no caminho, ela tá comigo, ela continua comigo para sempre, né? Porque a ligação é muito grande, né? Então são essas e muitas outras histórias que vão acontecendo, mas eu acho que você se permitir, né? Se permitir, e coisas que a gente no dia a dia, na correria, a gente passa batido, né? A gente não percebe algumas coisas, né? Alguns sinais. Então, quando você tá num caminho desse, você tá ligado ao Pai, sabe? Você tá em comunhão, você tá vivendo realmente uma fraternidade, porque todas as pessoas, a gente forma uma família, sabe? Nesse caminho, de todas as nacionalidades. Então, você sente que eu por muitas vezes, eu falei: gente, esse seria o mundo ideal, porque ninguém sabe qual é o seu cargo, ninguém sabe qual é a sua situação social, nada. Tá todo mundo vivendo ali junto e um torcendo pelo outro, sabe? Realmente é uma experiência fantástica, mágica, e não tem como esquecer, né? Tudo isso que você passa, assim, numa experiência dessa, né? Eu tenho muita vontade de fazer o caminho de Santiago, mas meu marido não quer nem pensar. Então, meu filho caçula disse: não, mãe, eu vou com você. Eu tenho muita vontade de fazer. E acho que, assim, é uma pena, o mundo não é assim, mas eu acho que você poder experimentar isso, vivenciar isso, passar por essa experiência, né? As pessoas que eu conheço que já fizeram, todas falam de como é uma coisa emocionante, né? Como transforma mesmo, mexe com você em muitas coisas, né? Sim, você vê que você não precisa de muito, você não precisa, aliás, você precisa de tão pouco, sabe?
tão pouco. Às vezes a gente trabalha tanto, para que ter tanto? Para que, né? Para que tanta coisa? Para que, né? Não precisa. Mas eu acho, sabe o que eu acho, Lilian? O caminho te chama. Você vai ver a hora que você vai. Porque o caminho, é que todo mundo fala, o caminho te chama. Eu acho que se eu tivesse ido com 40 anos, a experiência não teria sido tão maravilhosa quanto foi quando eu fui com 53. Porque eu acho que eu estava mais assim, ligada espiritualmente, mais preparada, sabe? E vai acontecer, se você tem vontade, porque pra gente foi muito rápido. Foi o meu marido saindo de um emprego para depois ir para outro, e ele falou, o que eu preciso é de tempo. E a gente vai ter esse tempo para fazer tranquilo, né? Que a gente queria fazer ele inteiro. Mas você não precisa fazer ele inteiro. Você pode fazer um pedaço, só uma parte, né? Porque o importante, não para mim, pelo menos, nunca foi chegar a Santiago. Nunca. Tá bom, concluiu. Mas nunca foi. Tanto é que eu chorei muito nesse caminho porque eu não queria chegar. Não queria que chegasse Santiago. Porque tudo estava acontecendo durante. E aqui, o Santiago é físico. Falar, porque para mim esse caminho não terminou. Ele começou e não terminou. É a vida da gente, né? Então, ele vai te chamar e uma hora você vai. Seja com seu filho, né? Como você se achar melhor, ele vai acontecer. Eu acho que esse é a melhor forma de se entender o que é uma viagem, né? Não é chegar lá no lugar, mas é todo o conjunto do início da caminhada, da viagem, da estada, da ida e da vinda. Quer dizer, é uma experiência global, né? Muito mais do que chegar no lugar. É legal. Linda experiência mesmo, né? Dessa vivência da viagem como um todo. Muito lindo. Agora, você acha, Kênia, que uma mulher de 60 a mais poderia iniciar esse tipo de viagem de caminhada? Que tipo de preparo e cuidados ela precisaria ter? Claro que pode. A pessoa tem que querer, se ela tem vontade, claro que ela pode. Aliás, foi no caminho de Santiago, eu fiquei surpresa de ver as senhoras 80 ou mais fazendo a caminhada sozinha. Para mim, eu olhei aquilo e falei, é assim que eu quero ser, é desse jeito. Olha, elas caminhavam assim, a gente passava por elas, mas depois de um tempo a gente estava dormindo no mesmo quarto. Então, quer dizer, não existe... Não pode. Se você quer, você pode, claro que pode. Os cuidados, eu acho que são os cuidados que qualquer um, se você ainda estiver sozinha, se você está fazendo uma caminhada longa e sozinha, procura sair do albergue, da sua hospedagem, junto com outros caminhantes, né? Procura estar junto, né? Caminhando junto com alguém próximo, caso precise de alguma ajuda. Mas claro que pode, eu não vejo problema algum nisso. Eu acho que tudo que você pode, você tem condições, você deve fazer. Eu ia te perguntar exatamente isso, como é que é nessas viagens de caminhada que vocês têm feito, né? Vocês encontram, então, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, você não percebe, assim, nenhum tipo de preconceito, e pelo que você já contou também, é uma coisa que é bacana você se relacionar. Na verdade, as pessoas se relacionam, tanto os que são caminhantes, como os que moram pelo caminho, né? Há uma boa integração, né? Vocês já fizeram, assim, amizades nesses caminhos que vocês percorreram? Sim, muitas amizades e assim, a gente sempre encontra pessoas de todas as idades, não existe preconceito, aliás, existe até admiração, né? Quando a gente vê alguém com mais idade fazendo, ou você vê um jovem que vem conversar com você, você vê que ele tem admiração. Teve uns até que, nossa, minha mãe, tipo, né? Poderia ser minha mãe, né? Fazendo esse caminho, e ela não pensa em fazer isso. Então, eu acho que o segredo é você viver aquele caminho, né? Viver a trilha,
e cada um faz no seu ritmo, né? A gente conhece muitas pessoas, conversa muito e isso é enriquecedor. Kênia, com toda a sua experiência em viajar caminhando, e é grande por tudo que você já contou, que mensagem você deixaria para as nossas ouvintes? E deixa também em seguida as suas redes sociais para que todas e todos possam seguir vocês e acompanhar as suas andanças pelo Brasil e pelo mundo. Então, se você tem vontade, isso é uma vontade que você realmente tem, simplesmente vá. E vá de coração aberto, porque é uma experiência maravilhosa, né? Viva mais leve. Vou deixar então agora as redes sociais, né? O Instagram é @viagens _aí, o Facebook Viagens por Aí. Aí o blog, eu tenho um blog, né? Nós temos o blog www.viagensporai.com.br. Kênia, foi assim uma linda experiência de vida e de viagem, né, que vocês construíram juntos. Muito obrigada por você compartilhar essa vivência tão rica aqui conosco no Viajantes Bem Vividas. Foi muito inspiradora e certamente é uma sementinha lançada no coração dos nossos ouvintes, né? Quem sabe num futuro próximo a gente não venha saber que alguém, depois de ouvi-la, se inspirou, partiu pela estrada para viajar caminhando. Então foi uma coisa bem legal. Dá um grande abraço no Reginaldo e foi ótimo conversar. É isso aí. Muito obrigada. Um grande aprendizado. A valorização do contato com a natureza, a interação com as pessoas que se encontram pelo caminho, as experiências vivenciadas constroem uma história, uma memória que valem mais que todo o dinheiro na conta. E isso nunca acaba e ninguém nos tira. Nos vemos daqui 15 dias. Um grande abraço para você, Kênia, para o Reginaldo e para todas vocês que nos ouvem. Um beijo!